Olá, eu sou a Conceição, a Con, e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre alotropia. Vocês sabem o que são alótropos? Alótropos são substâncias simples, diferentes, originadas de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, os alótropos que mais conhecemos são os alótropos do oxigênio. Oxigênio você encontra como O2, que é o gás oxigênio, e também pode encontrar como O3, que é o gás ozônio. Gás oxigênio, O2, bastante abundante no nosso ar. 21% do nosso ar é oxigênio e utilizamos muito na nossa respiração, né? Gás ozônio não é tão encontrado ao nosso redor, porém ele também nos é muito importante. Ele forma uma camada de proteção para filtrar os raios solares, né? A famosa camada de ozônio, certo? Então vejam bem, a alotropia é algo muito importante, dificilmente teremos, né? Não vou poder dizer não, porque talvez possa até aparecer. Não, dificilmente teremos uma questão que fale só de alotropia. Mas a alotropia pode se encaixar em outros assuntos, principalmente quando trabalhamos dentro da termoquímica, tá? Então, por isso a importância de saber direitinho os alótropos. Quais alótropos que vocês precisam ter na ponta da língua? Então, vamos lá. Como eu defini aqui, o fato de átomos de um mesmo elemento químico poderem formar duas ou mais substâncias simples recebe o nome então de alotropia. Cuidado para não confundir alótropos e isótopos. Quando estamos falando de alótropos, estamos falando de substâncias simples. Isótopos, estamos falando só de um átomo, de um elemento químico, tá? Então, nós temos dois casos de alotropia para estudar. Nós temos os alótropos que diferem quanto à atomicidade. O que é isso? Quanto à quantidade de átomos que se ligaram, como é o caso do oxigênio. Se eu ligar apenas 2 átomos de oxigênio, eu tenho um alótropo, O2. Se eu ligar 3, eu tenho outro alótropo, O3. Tá? Então, pela quantidade de átomos que se ligam, isto é atomicidade, tá? E eu também posso ter alótropos que diferem quanto à estrutura cristalina. O que é isso? O arranjo desses átomos no espaço, tá? Então, quanto à atomicidade, quais são os alótropos que vocês têm que ter decor? Os alótropos do oxigênio. O2 e O3, tá? Sendo que nesse caso, o que é mais abundante na nossa atmosfera é o O2, tá? Também precisamos conhecer os alótropos do fósforo, P4 e PN. O que quer dizer com isso, P4? Em cada estrutura eu tenho 4 átomos ligados. E PN? Em cada estrutura eu tenho muitos átomos ligados, esse número pode variar, por isso PN, tá? Toda substância fósforo com esta fórmula P4 é chamado fósforo branco. E quando eu tenho a substância com a fórmula PN, onde o número de átomos de fósforo é variável, é o fósforo vermelho, tá? Agora, e os alótropos que diferem quanto à estrutura cristalina? Vocês precisam ter em mente dois casos também. Os alótropos do enxofre e os alótropos do carbono. O enxofre, toda vez que forma uma substância simples, forma ligando 8 átomos de enxofre, tá? Então, sempre a substância simples do enxofre é S8. Mas este S8 pode estar na forma rômbica ou na forma monoclínica. Vamos falar o que é isso, né? Pensa num paralelepípedo. O que pode ser um paralelepípedo? A caixa de sapato, quando você compra. A caixa da sandália havaiana, tá?
Quando o seu paralelepípedo é reto, significa paralelepípedo reto, que as arestas laterais estão perpendiculares à base, né? Então temos o enxofre rômbico. E quando o paralelepípedo é oblíquo, ou seja, as arestas laterais estão inclinadas em relação à base, ele é monoclínico. Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura S8 e vejo que no espaço ela se encontra assim, ó. E por que que é S8, gente? Porque os átomos de enxofre estão aqui, ó. Se a estrutura é reta, como eu acabei de desenhar, trata-se do enxofre rômbico. Mas eu também posso ter uma estruturinha com este formato aqui, ó. Então, cada unidade S8 está com esse formato aqui, oblíquo. Então, aí eu tenho enxofre monoclínico, certo? Então, guardem que o enxofre rômbico monoclínico é sempre com o formato de um paralelepípedo reto no caso do rômbico, oblíquo no caso do monoclínico, tá? O carbono, a gente costuma dizer para vocês assim, gente, o carbono tem 3 alótropos, diamante, grafite e fulereno. Mas na verdade eu deveria dizer assim para vocês, tem infinitos alótropos, porque aqui dentro desse fulereno existem muitos tipos. Eu vou explicar já já para vocês. Ó, quem é o carbono diamante? Carbono diamante é aquela pedra, o diamante que a gente adora para as nossas joias, né? O carbono diamante, ele tem uma estrutura cúbica. Então, a estrutura do carbono diamante é mais ou menos essa aqui. Não tão organizada, mas é mais ou menos isso, é uma estrutura cúbica. Por ser uma estrutura cúbica, é uma estrutura muito compacta. Então, por isso, a rigidez do diamante, tá? Grafite. Grafite, nós usamos todos os dias no nosso lápis, né? O carbono grafite, ele apresenta uma estrutura hexagonal. E essa estrutura hexagonal, ela é plana, em camadas, e as camadas são livres umas das outras. Então, no caso do grafite, nós temos assim, ó. Essa estrutura aqui, debaixo dela, uma outra estrutura idêntica, e vai formando camadas, tá? Então, nós temos no grafite essa estrutura aqui, ó, em camadas, tá? Por isso mesmo que quando nós escrevemos, essas camadas são liberadas e ficam no papel. E por isso que a gente consegue ler o que a gente escreveu, tá? Então a gente tem o costume de dizer que o lápis riscou o papel, né? Mas não, na verdade, quimicamente, foi o papel que riscou o lápis. Porque quem é riscado quimicamente é quem sofre o desgaste. E quando nós estamos escrevendo, quem desgasta quem é? É o lápis, né? Então, grafite tem estrutura hexagonal. Agora, gente, o fulereno. Esse alótropo aqui do carbono, ele é de uma descoberta muito recente. Ele foi descoberto em 1985 e foi encontrado em locais onde havia sempre a deposição de muito material orgânico, principalmente lixões, tá? Por quê? Porque material orgânico tem muitas substâncias com muitos átomos de carbono, tá? Então, o que é o fulereno? O fulereno é uma macromolécula, talvez uma das maiores moléculas que a gente já encontrou, tá? É uma macromolécula formada de carbonos. As primeiras estruturas que foram encontradas sempre apresentavam 60
carbonos. Por isso que se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar o fulereno também às vezes sendo chamado de carbono 60, tá? Porque na maioria das vezes, quando ele é encontrado, ele apresenta 60 átomos de carbono. E esses átomos de carbono estão dispostos na forma de uma bola de futebol, uma bola oca. Então, por isso que logo quando foi encontrado, ele foi chamado de carbono bola. Aí acharam que não estava bom, carbono bolha. E aí, fulereno, tá? Só que com o passar do tempo, pesquisando, sabendo que ele era sempre encontrado em deposição de matéria orgânica, foram fazendo pesquisas aqui, acolá, e aí encontraram fulereno com, na maioria das vezes, 60 carbonos, mas também encontraram com 32, encontraram com 56, encontraram com 960 carbonos, e a cada momento surge um fulereno com uma quantidade de carbonos diferentes. Então, cada vez que surge um fulereno de quantidade diferente de carbonos, é mais um alótropo. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o carbono não tem só 3 alótropos. Aqui dentro existe uma infinidade, dependendo da quantidade de átomos de carbono que estão ali ligados, formando a estrutura esférica, tá? Fulereno sempre tem uma estrutura esférica. Ficou bem claro? Olha, eu acho também interessante que vocês saibam a partir de quando que esse alótropo apareceu. Porque, por exemplo, se você tiver um parente, um avô químico, ele vai dizer que o carbono tem 2 alótropos. Tá? Talvez se ele não esteja atualizado, porque 1985 foi o momento em que esse alótropo foi descoberto e foi introduzido. Ficou claro? Então, é importante que vocês saibam o que é alotropia. É a propriedade de várias substâncias simples serem formadas a partir do mesmo elemento químico, tá? E quais são os alótropos que você tem que ter na ponta da língua? Do oxigênio, do fósforo, do enxofre e do carbono. Sabendo que oxigênio e fósforo diferem por atomicidade. Enxofre e carbono diferem por estrutura cristalina. Correto? Lembraram? Tudo bem, então. Então, até qualquer dia.